E aí, pessoal, iremos falar agora da pneumonia adquirida na comunidade. Esta aula faz parte do conteúdo do Medgrado 2020, em breve disponível no site medmentoread.com, é a plataforma do Medmentor. E nós iremos utilizar como referência desta aula o Harrison, a 19ª edição, e também o UpToDate. Por que nesta aula nós iremos utilizar o UpToDate? Porque o UpToDate nos apresenta as diretrizes aí da Sociedade de Enfermidades Infecciosas da América e também da Sociedade Torácica Americana no manejo da pneumonia adquirida na comunidade, aonde o Harrison e essas diretrizes dividem opinião no tratamento entre iniciar com um macrolídeo ou iniciar com uma penicilina, no caso, uma amoxicilina. Nós iremos falar das duas situações aí e as indicações, segundo a opinião tanto do Harrison quanto dessas diretrizes da sociedade aí, tanto americana de infecciosa e também da sociedade torácica dentro do contexto pneumonia adquirida na comunidade. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Segundo a etiologia, bactérias, fungos, vírus, protozoários. Segundo a clínica, pode ser bactérias que têm uma clínica típica ou micro-organismos atípicos. O que significa isso? O pneumococo ele tem aquela clínica típica, tem febre, tem uma tosse produtiva, tem falta de ar. E aquele paciente com micro-organismos atípicos, como micoplasma, ele apresenta clamídia, ele apresenta uma clínica atípica. Ok, pessoal? A pneumonia adquirida na comunidade é a infecção do parênquima fora do hospital. A pneumonia adquirida no hospital pós 48 horas do ingresso hospitalário. E a pneumonia associada à ventilação mecânica ao respirador 48 horas depois da intubação endotraqueal. Alguns agentes aí ambulatoriais é o Streptococcus pneumoniae, fora da UTI ainda é o pneumococo e dentro da UTI também é o pneumococo. Mas peraí, Otaviano, mas pneumococo, quando a gente fala em UTI, não é estáfilo, não é pseudomonas, não são aqueles agentes, os anaeróbios? Sim, mas por que ele representa para o Harrison como o principal agente de pneumonia da comunidade na UTI? É aquele paciente que chega com pneumonia por pneumococo e atende critérios para já ser encaminhado para uma unidade de tratamento intensivo. Então ele chega com pneumococo, ok? Nós temos o micoplasma, hemófilos, clamídia, enfim, vários agentes aí relacionados à pneumonia extra-hospitalar. Aqui seriam algumas situações em que a história desse paciente me fala a favor de um possível patógeno causal aí. O alcoolismo, pelo Streptopneumoniae, pelos anaeróbios orais, o paciente com EPOC ou tabagista, o hemófilos ou a pseudomona, aqueles pacientes, que chegam inconscientes, com história de aspiração, os gram-negativos patógenos entéricos. Em caso de abscesso pulmonar, essa pneumonia que evoluiu com abscesso, tenho que pensar nos estáfilos, principalmente resistentes à meticilina, um estáfilo mais pancadão aí. Beleza. Aqui tem outros, como se é uma pneumonia em um paciente com HIV precoce, provavelmente ainda é o Streptopneumoniae, porém um HIV mais tardio, tenho que pensar em pneumocistes. Para fazer o diagnóstico, eu preciso de uma demonstração de um infiltrado no raio-x e mais um critério maior ou 2 critérios menores. Os critérios maiores são 3 e formam a tríade da pneumonia adquirida na comunidade: tosse, febre, produção de esputo. É claro que essa clínica pode estar recheada de outras situações,
um escalofrio, uma sudorese, enfim. Aqui seria a tríade principal aí, a que chama atenção, que está presente nesses pacientes. Os menores, dor torácica, falta de ar, confusão mental, leucocitose acima de 12.000 e uma ausculta alterada. Aqui eu chamo a atenção que esse padrão para se fazer o diagnóstico, ele existe uma falha, porque 10% dos pacientes apresentam um raio-x normal. De forma que, em determinadas situações, a cada 10, um paciente, ou você vai precisar solicitar uma tomografia, porque você achou interessante solicitar essa tomografia em casos suspeitosos, né? Viu que tem uma mancha aí, né, diferente, que pode ser um tumor, possível corpo estranho, enfim. Você, em determinadas situações, você pode recorrer também à tomografia. Dentro das manifestações clínicas, a gente já falou de algumas delas, tem, né, o escalofrio, você falou da tosse, pode apresentar sinais de hemoptise, isso me fala a favor do estáfilo resistente à meticilina, náuseas, vômitos, diarreia, principalmente quando o acometimento são de base, né, que acaba através do diafragma comunicando aí com o andar de baixo ao diafragma, isso pode promover um ilho. Dentro do exame físico, na palpação, pode revelar aí um frêmito tátil, mais intenso ou diminuído. A percussão pode variar, pode apresentar sinal de matidez, né, pela presença de líquidos, sinais de consolidação. A ausculta pode apresentar estertores crepitantes, ruídos, subcrepitantes, o aumento do frêmito vocal devido a essa consolidação, onde deveria ter ar, tem líquido. E a imagem radiológica é de suma importância, porém 10% é normal. E a tomografia vem aí para auxiliar em determinadas situações que me gera dúvida. Aqui um senhor de 64 anos, né, que foi ingressado com uma pneumonia pneumocócica, um pneumococo, e pode observar uma opacidade em lobo inferior esquerdo. Você vê essa opacidade, perde os contornos, né, do coração aí, tá? Devido a esse sinal de condensação. Aqui é um paciente com pneumociste. Esse tipo de achado aqui, ele é um pouco, em época de pandemia, o famoso vidro fosco, tem um padrão parecido com esse aqui, né? Nesse caso aqui, uma complicação do estrepto, a gente pode observar abscesso, né, com nível de líquido bem chamativo aí. Nesse caso, é uma complicação da pneumonia por estrepto. E para fazer o tratamento, para definir o meu futuro, se eu vou mandar esse paciente para casa ou se eu vou internar na enfermaria ou mandar para a unidade de tratamento intensivo, nós temos o CURB, né, são as iniciais, confusão, da ureia, do BUM, né, frequência respiratória, a pressão sistêmica e a diastólica e a idade maior a 65 anos. Segundo o CURB 65, se tem um CURB de 0, é baixo risco, até mesmo o 1, desde que esse 1 seja o dos 65 anos, pode ser mandado para casa e fazer tratamento mesmo em casa tranquilo. Acima de 2, hospitalização, né, curta e acompanhamento. E 3, vamos considerar 3, 4, 5, uma pneumonia mais severa e uma atenção maior. Quando é aquele paciente que você não vai solicitar laboratório, não precisou solicitar laboratório, está com uma clínica muito característica e você de repente solicitou o hemograma, claro, importantíssimo. Estou dizendo a nível de ureia, não vai solicitar ureia, você tem o CRB 65 que não usa a ureia como informação para o CURB e segue o mesmo esquema bonitinho aí. Não hemograma sempre, tá, pessoal?
Pacientes com a pontuação, a gente já falou, de 0 a 1, desde que esse 1 seja por maior de 65 anos, pode ser tratado fora do hospital, né, fora do hospital, e os outros a gente já falou aí. Alguns pontos importantes que, além do CURB 65 e que não está dentro do CURB, é saturação. Se essa pessoa estiver saturando menos de 90%, nós vamos internar essa pessoa. Se tem baixa intelectualidade, assim como se é um senhorzinho sem acompanhante. Se tem comorbidades associadas que me leva, né, a perceber a necessidade de internação, ou se já tem um histórico de que não aceita tratamento por via oral. Nesses casos aqui a gente tem que considerar a internação também, né, pessoal? Aqui a gente, utilizando o CURB, você pode classificar essa pneumonia adquirida na comunidade em leve, moderado e muito forte, aonde o 0, né, o CURB de 0 a 1, desde que o 1 seja os 65 anos, o moderado de 1 a 2, desde que esse 1, desde que o 2, um deles seja o de 65 anos, e o acima de 3, CURB 3, e algumas condutas. Por exemplo, aquele paciente que já é CURB 1, desde que esse 1 não seja os 65 anos. Vamos ter que fazer cultivo sanguíneo, fazer cultivo do escarro, antígenos para estreptococo na urina, provas para legionela, né, o PCR para determinados vírus. Então são algumas situações que me orienta aí de como eu devo conduzir em uma situação de um CURB mais elevado. O hemocultivo é importante naquela situação em que você quer confirmar o agente causal. Quando vai mandar para casa não é necessário. Tem a reação de cadeia em cadeia de polimerase, né, o PCR. Esse PCR vai me ajudar para detectar o tipo de vírus, e também o PCR múltiplo pode me ajudar aí em alguns tipos de bactéria também. Os biomarcadores, né, a gente tem tanto a proteína C para me falar, tem o VHS, são marcadores que me ajudam a falar dessa inflamação. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Quando a gente vai decidir mandar esse paciente para UTI? Se esse paciente requer ventilação mecânica, né, aos critérios para ventilação mecânica. Um paciente em sepse, nós temos o vídeo de sepse aí, basta procurar no nosso material. E também, segundo, né, a Sociedade Americana, de Tórax, né, American Thorax Society, eles falam que 3 desses critérios já justifica a internação na UTI. O estado mental alterado, hipotensão, temperatura menos de 36 graus, uma frequência respiratória de 30 respirações por minuto, uma relação entre PaO2 e FO2 de 250, o nitrogênio da ureia, esse que é o boom que a gente utiliza, é a ureia de 20, uma leucocitose menor a 4.000, uma quantidade de plaquetas menor a 100.000, ou infiltrados multilobular. 3 desses cidadãos aqui vai mandar esse paciente para a UTI. Beleza, pessoal? Importante isso aqui. Aqui então a gente começa a falar sobre o tratamento. Começamos a dividir opiniões. Aqui estamos falando do up-to-date. Aquele paciente que tem comorbidades, ou que fez uso recente de antibióticos, ou que tem maior de 65 anos, que fuma, que é dependente do álcool, sim, penicilina. Se não tolera, né, tem tolerância, tem dificuldade, no caso, podemos pensar nas cefalosporina. Se esse paciente não atende esses critérios, a gente vai entrar com a penicilina, e se ele tem alguma tolerância nela, se tem dificuldade, você entra com a cefalosporina.
e se nesse caso aqui tem dificuldade, alguma coisa que impede o uso da penicilina, pode adicionar, né, da família das penicilinas a amoxi com clavulanato. Mas enfim, o que fala a favor disso aqui? O que o UpToDate fala para nós? A maioria dos pacientes menores de 65 anos que estão são, né, que está saudável, que há utilizado recentemente, que não há utilizado recentemente antibióticos, normalmente utilizamos a amoxicilina oral 1 grama 3 vezes ao dia, mais um macrolídeo, no caso a azitromicina ou a claritromicina, preferencialmente. E no caso, para os pacientes que têm comorbidades importantes, por exemplo, um cardiopata, problemas, né, um cometimento no pulmão, problema renal, uma enfermidade hepática, diabético, dependente de álcool, são fumadores, que há utilizado antibiótico nos últimos 3 meses, 90 dias, sugerimos, no caso, a amoxicilina com clavulanato, de liberação prolongada, 2 gramas 2 vezes ao dia, mais um macrolídeo, no caso, azitromicina ou claritromicina. Ou seja, segundo o UpToDate, nós entramos com a família das penicilinas inicialmente. Aqui fala da seguinte forma o Harrison: as pessoas que estão saudáveis, que não há recebido antibiótico nos últimos 90 dias, entrar com o macrolídeo, claritromicina, 500 mg, ou azitromicina, uma só dose de 500 mg, para seguir com 250 mg ao dia, ou a doxiciclina. E aquele paciente que tem comorbidades ou usou antibiótico nos últimos 90 dias, considerar ou uma fluorquinolona, no caso a Moxi, a Geme, a Levo, ou um beta-lactâmico, né, ou combinação da amoxicilina mais clavulanato, ou seja, só amoxicilina ou amoxicilina mais clavulanato. Não vou falar que eu não gostei dessa opção terapêutica aqui, mas se eu tivesse que escolher para responder numa prova ou para o dia a dia, eu vou de amoxicilina. E se há aquele paciente que vem com história de tomou antibiótico menos de 90 dias, ou se é aquele senhorzinho que já mais de 60 anos, já é diabético, é hipertenso e tal, você entra com a amoxicilina mais clavulanato. E aí, associa com macrolídeo? Sim, esta é a minha opinião. Este é o meu viés. Você vai associar com o macrolídeo, porque aí você já vai cobrir também as bactérias atípicas. Ok. Aqueles pacientes internados na UTI, as opções segundo o Harrison. Aqui eu nem coloquei a opinião já do UpToDate, que a gente está falando mesmo daquele paciente de porta. Quando eu mando para a UTI, quem vai decidir é o médico da UTI, não é você mais do pronto-socorro. Você não vai prescrever o que ele vai tomar lá. Ele pode acatar as suas recomendações, o que você entrou de antibiótico. Ele pode adicionar ou substituir, dependendo da necessidade lá. Mas quando se fala em pacientes que estão hospitalizados, mas não está na UTI, uma fluorquinolona, no caso a Moxi, a Levo, um lactâmico, no caso uma cefotaxima, uma ampicilina, aí já entra com os carbapenêmicos, um ertapenem, uns mais pancadão aí. E aqueles que estão na UTI, uma cefotaxima, uma ampicilina mais subactam, uma cefotaxima, então, só isso, beleza. Vou entrar mais detalhes nesse tratamento aqui não. Bom, se existe a possibilidade de ser pseudomona, usar um beta-lactâmico contra a pseudomona, no caso, piperaciclina mais tazobactam. Temos a opção do cefepime ou cefepima, o imipenem, o meropenem, mas uma opção legal aí é a piperaciclina mais tazobactam. Se existe a possibilidade de uma afetação de ser um estáfilo resistente à meticilina, podemos agregar aí o linezolida ou a vancomicina, que ainda é um forte combatedor do estáfilo resistente à meticilina.
Bom, fala-se que o tratamento daquela pessoa com pneumonias mais tranquila, sem comorbidades, pessoa menor de 60 anos, aquela coisa toda, pode ser 7 dias. Mas por regular, o tratamento de 10 a 14 dias. Isso aqui está falando informações do Harrison. E o glucocorticoide? Bom, não se recomenda o glucocorticoide de forma rotinária para os pacientes com pneumonia adquirida na comunidade. Salvo em situações em que a pneumonia, o corticoide pode ser considerado em pacientes com choque séptico, principalmente aquele refratário à reanimação de líquidos e drogas, insuficiência respiratória com uma fração de requerimento inspirado mais de 50%, lembrando que a fração de oxigênio nossa é 21%, que é o ar ambiente, quando se encontra com pH abaixo de 7,3, um lactato acima de 4, um PCR acima de 150. A terapia, a ineficácia terapêutica é aquela que não se apresenta melhoras após o terceiro dia de início de antibióticos. Alguns diagnósticos diferenciais que pode confundir com a pneumonia adquirida na comunidade é que apresenta também um infiltrado pulmonar, pode ser uma insuficiência cardíaca congestiva com edema pulmonar, uma embolia, uma hemorragia pulmonar, uma atelectasia, aspiração ou pneumonite química, algum tipo de reação a medicamentos, câncer de pulmão, enfim, até situações de transplante, aqui não falou, mas existe situação também de transplante. E por fim, só para apresentar para vocês, existe a pneumonia por micro-organismos vinculado com a atenção de saúde. O que é essa pneumonia? Bom, essa pneumonia ela é uma transição entre a adquirida na comunidade e a pneumonia hospitalar típica aí. Então, é uma situação, nem mesmo no Medcel, a gente que está estudando o Medcel 2020 aí, nem mesmo o Medcel nos apresenta essa situação, mas como o livro o Harrison mostrava para nós, são situações que podem causar essa pneumonia vinculada com a atenção de saúde. Se tem uma hospitalização por 48 horas ou mais, pode ser a meticilina, né? O estáfilo resistente à meticilina, a pseudomonas, o acinetobacter, as enterobactérias. Então tá aqui se vocês quiserem. Hospitalizados durante 2 dias ou 3 meses anteriores. Enfim, algumas situações que é essa nova nomenclatura aí. E neste caso, esses pacientes aí, eles, se são pacientes sem fatores de risco quanto a micro-organismos, as enterobactérias, ceftriaxona, moxifloxacina, ampicilina, ertapenem, aqueles relacionados que o agente é devido às enterobactérias, aí a gente pode entrar com a ceftazidima, a piperaciclina mais tazobactam, o imipenem, são medicamentos mais pancadão aí. E a pneumonia adquirida pelo uso da ventilação mecânica, os principais agentes aí, o Streptopneumoniae, o Pseudomonas, os Haemophilus, aí entra uma pancada aí, mas o Acinetobacter, tem vários. Ok, pessoal? Então, beleza, é isso. Voltamos em breve com mais temas. Valeu, até a próxima.